A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Amém, irmãos? Essa palavra fala dos dois ladrões da cruz. Amém? Vamos meditar nela juntos? A palavra diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo se é Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximavam-se também zombando dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se é você o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurado lançava-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor Deus eterno e Pai, eis aqui, Senhor, a tua santa palavra, a palavra da manhã de hoje, Pai. Venha, Senhor, através dela falar com todos nós. Venha trazer calma para o nosso coração, refrigério para a nossa alma, tranquilidade, Pai, porque estamos necessitados da tua presença. Estamos precisando de Ti e não há salvação em outro lugar além da tua presença. Amém, irmãos? Quem conhece essa palavra? Quem conhece? A palavra de hoje eu quero falar um pouco a respeito com vocês sobre o amor de Jesus, sobre o perdão de Jesus, sobre essa graça que é derramada sobre nós quando a gente se arrepende e a gente pede perdão para Ele dos nossos erros. Essa graça que invade o nosso coração, ela é manifestada através do amor do Rei, do perdão de Jesus. Irmãos, essa passagem bíblica fala de Jesus após ele ser crucificado, após ele tomar toda a humilhação, carregar aquela cruz, após ele sofrer os chicotes, a coroa de espinho,
após ele ser humilhado em presença pública, no meio das pessoas, após ele sofrer as dores que tinha que sofrer para salvar cada um de nós. Ele é levado até um local chamado Caveira. E nesse local ele começa a ser pendurado, pregado, com mãos e pés sendo pregadas, e ele é levantado. E com ele ali havia 2 ladrões. A palavra diz que as vestes de Jesus estavam sendo sorteadas. Jesus ali com sede, foi colocado na boca dele vinagre. Jesus estava sendo torturado até o último suspiro. Pessoas passavam ali e questionando a autoridade, questionando o poder de Deus, questionando se ele era mesmo Jesus, que ele saísse, que ele descesse daquela cruz, sendo humilhado. Ali não era somente a dor física, a dor da carne, porque o corpo estava pendurado, pregado. Ali era uma pressão psicológica, uma pressão psicológica em cima dele. Hoje pessoas estão sofrendo isso. Hoje pessoas estão sofrendo pressão psicológica dentro do lar, dentro do trabalho, sofrendo o mesmo que Jesus. Às vezes hoje você não foi pendurado numa cruz. Às vezes a sua carne não é o problema, você não está com dor. Mas o seu psicológico talvez esteja destruído. Talvez a sua mente está destruída. A sua cabeça não descansa. A sua mente não para. E às vezes você não encontra socorro. Você não encontra uma ajuda. Você está preso numa cruz e não consegue descer dela. Você está preso psicologicamente, sendo atacado constantemente, preso, sem poder agir, sem poder escapar. Irmãos, quem vos fala é um ser humano que também passa por isso. Muitas das vezes não temos enfermidades, não temos doença, muitas das vezes não temos, problema de saúde, ou muitas das vezes, o nosso problema está no nosso psicológico. Jesus, quando ele estava na cruz, talvez a dor maior dele não era somente as estacas, cravadas nas mãos, nos pés. Não era somente ficar pendurado por horas e ali o seu sangue escorrendo, e ali aquela dor das feridas, sua cabeça rasgada por causa de uma coroa de espinhos. Às vezes a dor maior dele era as palavras que eram entoadas a ele ali. Você não é o rei dos reis? Você não é o rei dos judeus? Desce daí. Você não disse que o templo ia ser destruído e em 3 dias ele estaria de pé novamente? Se vocês olharem o livro de Mateus e de Marcos, todos relatam parte da história que ocorreu naquele momento lá na ilha, lá na caveira, lá onde ele estava sendo crucificado. Algumas passagens diz e relatam algumas coisas que ocorreram ali, mas todos relatam a humilhação psicológica que ele estava sofrendo. E talvez hoje nós, aqui nessa live, não aguentamos mais a pressão psicológica. E sabe quem trabalha
para tentar destruir o seu psicológico e o meu? Vocês sabem quem é? Conhecem o Capa Preta? Conhecem o Tranca-Rua? Conhecem o Exu Caveira? Conhecem a linhagem da Pombagira? Preto Velho? Zé Pilintra? É ele mesmo, o diabo, o demônio, o inimigo. Muitas das vezes, ele não tem autorização, através da nossa vida como cristão, para tocar na nossa carne. Ele não consegue tocar. Só que temos que lembrar que o diabo é um ser extremamente inteligente. O diabo é um ser extremamente calculista, um general de guerra. O diabo ele não pode ser tratado como qualquer um. Ele não pode ser olhado como qualquer um. Porque ele é uma autoridade espiritual muito poderosa. Desde o livro de Gênesis, sei lá quantos 1000 anos atrás, quantos milhares de anos, a terra foi gerada. Mas desde lá de Gênesis, ele está lá trabalhando. E hoje estamos na geração do ano de 2025. Todos nós aqui estamos com uma vida de 30, 40, 50 anos. Satanás está desde o começo da criação. Ele já pegou seres humanos como nós. Ele já derrubou pessoas como nós. Ele já sabe como trabalha, aonde ele entra, o que ele faz. Então, irmãos, assim como ele atacava Jesus Cristo também, no seu último instante de vida, ele tem atacado todos nós até o dia de hoje. Lembrem-se do que eu estou falando para vocês. O diabo é um derrotado. Ele não vai me derrubar. E ele não vai derrubar vocês. Sabe por quê? Porque assim como Jesus ficou travado naquela cruz sem uma reação, assim como Jesus ficou travado naquela cruz sem poder se manifestar, se defender, Deus estava com ele ali. Jesus, ele sofreu aquele momento de dor e de tristeza só por aquele momento ali, por algumas horas. Mas depois que o fôlego de vida dele se vai, depois que o fôlego de vida dele vai embora, ele ressuscita depois. E ali a história era outra. Aqueles que atacavam, humilhavam, tiveram que engolir a seco a verdade das Escrituras, que realmente aquele que estava naquela cruz era o Filho de Deus. O diabo está tentando destruir psicologicamente a minha vida. E ele está fazendo isso, irmãos, usando quem está próximo de mim. Mas eu estou aqui nessa live declarando guerra contra ele. Está ouvindo, Satanás? Eu não paro. Você não vai me parar. Você pode arrancar tudo que tem na minha vida, mas você não me para. Porque eu declaro guerra contra você nessa live. E o Deus que está comigo vai te derrubar. O Deus que está na vida desses irmãos aqui vai derrubar cada atuação maligna sua e cada obra. Irmãos, a gente serve um Deus vivo. Não é um Deus pela metade, não. Aguenta firme. Eu falo por mim, aguenta firme. Tem hora que eu penso em parar. Mas eu não quero fazer a vontade do diabo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E não foi isso que Deus pediu para mim, para eu parar.
Essa passagem também fala a respeito de dois homens que também estavam ali sendo punidos. Punidos pela lei do homem. Eu vou voltar um pouquinho atrás da palavra só para vocês entenderem. Quando as pessoas insultavam Jesus, Jesus ainda pela misericórdia dele, ele fala assim, no versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. O povo ficou observando as autoridades e ridicularizavam. Salva os outros, diziam. Salva a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados se aproximavam, também zombando dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam, se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que estava ali, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salva a si mesmo. Irmãos, tem pessoas que até a hora da morte, na hora da morte não vão aceitar Jesus. Infelizmente, essa é a madura realidade que todos nós temos que aprender e enfrentar. Nem todos vão ser salvos. Nem todos vão receber a coroa da vida eterna. Infelizmente é uma coisa que é bíblica, né? A palavra diz assim que muitos serão chamados, só que poucos serão escolhidos. Quando a palavra fala uma coisa dessa, uma passagem bíblica dessa, ela não está querendo dizer que Deus faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de Deus. As pessoas decidem não querer Jesus. Talvez hoje você entrou nessa live, né, e está procurando algo para curar o teu coração aí. Algo para mudar a tua vida. Às vezes você está procurando algo para trazer alívio. Às vezes você entrou aqui querendo uma cura. Mas eu falo para vocês, vocês querem somente a cura? Vocês querem somente a libertação? Ou vocês querem fazer parte da família real de Deus? Não adianta nada, igreja. Não adianta nada. Eu vou orar por vocês aqui hoje, vocês vão ser curados. O diabo vai cair de joelho, vai sair da vida de vocês. Mas o diabo, ele não vai desistir. Ele não vai parar. E se vocês não fizerem parte do reino, não vai adiantar nada. Se vocês entrarem aqui para receber oração, vocês vão ser curados, libertos. Mas se vocês não voltarem na presença do Rei, o que vai adiantar para vocês? Vocês estão somente adiando a dor. Vocês somente estão adiando a tristeza. Porque o diabo, ele é persistente. Pensa num bicho asqueroso. Mas eu falo para vocês, irmãos. Eu falo que eu estava muito abalado psicologicamente. Mas eu não sou um coitadinho. Eu não sou um coitadinho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo.
E se eu sou filho de Deus, ele pode se levantar onde ele quiser, que ele vai cair. Hoje eu acordei renovado, porque eu sei que Jesus ele vai mudar. E ele vai trabalhar, ele vai cercar, e ele vai destruir qualquer atuação maligna que se levantar contra a minha vida. Porque essa obra aqui nessa live não é minha, é do Senhor Jesus. Enquanto o diabo está atacando a minha vida é uma coisa, mas quando o diabo está atacando a obra de Deus, sinto muito, Satanás. Vamos lá, vamos voltar para o versículo 40 para encerrar a palavra. Eu já vou orar para vocês. Vamos lá, vamos ler de novo o 40. O 39. Um dos criminosos que estava ali, estavam dependurados, lançava insultos. Se você não é Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse versículo aqui, o 41 e o 42. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem nada cometeu de mal. Então lhe disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Esses dois versículos aqui, irmãos, é um genuíno arrependimento do ladrão da cruz. É isso aqui. É isso aqui que fez a mudança do cativeiro do ladrão da cruz. Para a sociedade, aquele homem estava o quê? Condenado, julgado. Era um ladrão. Sei lá se era um assassino, mas ele estava sendo punido. Punido com morte de cruz, que era uma das mais humilhantes mortes daquela época. Coisa boa ele não fez. Coisa boa ele não fez. Bom dia, Emerson, Paulo de Tarso. Irmãos, não foi coisa boa. Ninguém é punido com morte de cruz. Mas aquele ladrão, ele fazia algo diferente naquele momento. Ele estava declarando com a boca dele: eu mereço estar aqui nessa cruz. Eu mereço ser crucificado. Eu mereço pagar pela minha injustiça. Mas esse homem, não. O ladrão está falando assim: eu sou pecador. Eu roubei. Eu matei. Eu adulterei. Eu quebrei todos os mandamentos bíblicos. Mas esse homem, a palavra está dizendo, irmãos e irmãs, você tem se arrependido da injustiça que você tem cometido? Você tem se arrependido das coisas que você tem feito? Vocês reconhecem que Jesus foi por uma cruz para pagar uma dívida que não era dele e era nossa? Ou vocês levantam da cama todo dia e acham que a misericórdia que está sobre a vida de vocês foi de graça? Ou vocês levantam da cama e acham que foi de graça? Vocês acham que foi de graça? Você está respirando nesse momento, sendo essa pecadora e esse pecador? E eu sendo esse pecador?
Você acha que essa misericórdia que cobre a minha vida e a tua, Jesus Cristo estava levando naquela cruz os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E aquele ladrão, ele declara: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. Senhor Jesus, lembra de mim quando entrares no céu, no paraíso. Essa foi a última frase daquele ladrão. Imagina Jesus olhando para ele. A fé que Jesus não viu naquele homem. O ladrão da cruz foi o último salvo por Jesus. Em vida. O último. E se a gente puxar o evangelho, lá no João 3,16, a palavra diz que Deus enviou o teu filho único, teu único filho, para não condenar o mundo, mas para salvar. A gente encontra Jesus no meio de pecadores na Bíblia inteira. Aonde Jesus estava jantando? Estava jantando com os pecadores. Aonde Jesus estava? Estava curando os pecadores. Aonde Jesus estava? Estava lá de novo com os pecadores. Aonde Jesus estava após ser condenado? Sendo crucificado com pecadores. A missão de Jesus é vocês que estão me ouvindo aí, bando de pecador, pecadoras, assim como eu que estou aqui, pecador. É nós que Ele quer. E se Jesus andava com pecadoras, comia com pecadoras, foi crucificado com pecador. E eu faço uma pergunta para todos vocês agora. Quem está aqui conosco nesse instante, esperando ouvir um glória a Deus? Jesus. Quem está aqui conosco aqui, nessa live, nesse instante? Quem está aqui conosco, igreja? É Ele mesmo. Em espírito Ele está aqui. Essa palavra, Deus colocou no meu coração dentro da igreja ontem. No momento que eu estava sendo atacado. No momento que eu estava sendo atribulado. No momento que eu sentia solidão. Que eu sentia que eu estava sozinho. Assim como Jesus se sentiu naquela cruz sendo atacado psicologicamente. Mas a palavra diz que o choro pode vir uma noite, mas a alegria vem pelo romper de uma manhã. Eu estou 100% hoje? Não, não estou 100%. Mas o diabo já não consegue mais tocar na minha mente. Ele já não consegue mais. Ele não consegue mais manipular o meu psicológico. Porque essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, ela falou muito mais comigo do que com vocês. Porque a palavra ela vai e volta. E se Jesus, ele aguentou calado tudo que ele teve que aguentar, Satanás pode se esforçar mais aí, Satanás. Espírito das trevas, você que está tentando me parar nessa live, pode se esforçar, viu? Se esforça mais aí que eu não parei. E eu não vou parar. Meu irmão, minha irmã que ouviu essa palavra na live, compartilha esse vídeo depois, compartilha essa palavra, envia para o teu ente querido,
Envia para o teu familiar, envia para as pessoas que você ama, que elas venham a ser curadas, transformadas, restituídas através dessa palavra, em nome de Jesus.